Bom, é meio complicado falar em linha do tempo com o Michel Foucault, né, que diz tanto sobre descontinuidades, rupturas e por aí vai. Mas, assim, no sentido de trazer uma espécie de compreensão didática, tá, desse projeto Foucaultiano, tá, de uma história política da governamentalidade, é que eu fiz eu construí essa linha do tempo, tá? Onde a gente situa, né, os procedimentos de governo a partir de alguns acontecimentos específicos, tá certo? Então eu vou pedir licença aqui para falar sobre cada um deles, mas depois eu vou trazer uma compreensão mais aprofundada, tá certo? Então, no primeiro momento dessa linha do tempo, a gente vai ter entre os séculos 14 e 16, tá? A formação e a estruturação do que o Michel Foucault chama de poder pastoral, certo? Esse é o primeiro traço dessa genealogia das práticas de governo, tá? Em linhas gerais e de maneira bem introdutória, depois eu vou percorrer isso mais a fundo, mas a novidade, a novidade trazida por essa forma de governo, que é o poder pastoral, se refere ao modelo de implementação de práticas de governo baseada na gestão das almas, né? Ou seja, uma maneira específica, criada, desenvolvida, ou até melhor dizendo, uma tecnologia desenvolvida pelo cristianismo, tá? Que procura pensar a administração e o gerenciamento das almas a partir dessa mentalidade histórica. Então a gente tem aí o nascimento, né, dessa genealogia de práticas de governo no pensamento Foucaultiano. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto específico, né? Veja só, a genialidade do Michel Foucault. Eu acho que isso é bacana, o pensamento Foucaultiano. Por quê? Porque nós estamos acostumados, né, a percorrer uma linha histórica que remete à constituição, né, do Estado a partir de um percurso civilizatório, né? Esse percurso civilizatório encontra suas matrizes na polis, né? A herança, a nossa herança, né? Enquanto estrutura institucional. Aí me vem um cara em 1978 falar que a origem das nossas práticas de governo se encontra na matriz vinculada ao cristianismo. Eu quero só trazer esse ponto aqui justamente para mostrar como que o Michel Foucault é bacana, porque ele sacode a nossa cabeça. Sacode a nossa cabeça e faz a gente percorrer outras possibilidades. Porque para nós, o cristianismo, de certa forma, ele é encarado como um dogma, como uma ideologia, né? E aí aparece alguém dizendo o seguinte: não, vamos tentar olhar o cristianismo como uma tecnologia de governo que fundamenta uma racionalidade de governo na nossa sociedade. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, né? Então, a gente tem no século XIV e no século XVI a estruturação dessa linha de raciocínio que é o poder pastoral como governo das almas, certo? Ok? Então, a gente tem esse primeiro traço. Depois, a partir do século XVI e até o final do século XVII, a gente vai ter a estruturação do que o Foucault chama de razão de Estado, né? A razão de Estado, ou seja, o Estado como elemento de racionalidade política e condução da vida da população, tá? Esse vai ser o segundo ponto, né, que vai se estabelecer
essa genealogia aí promovida pelo Michel Foucault, certo? Então, aparece a figura do Estado como algo que deve ser não só implementado do ponto de vista institucional, mas que também necessita ser pensado como o fio condutor e o processo no processo de gestão da população, né? E também um outro aspecto que aí a gente vai ver mais para frente, dentro dessa razão de Estado, que é a subjetivação do modelo de gerenciamento estatal que nasce a partir da razão de Estado, né? É como se nós estivéssemos assim convocados, né, a partir do século XVI e do século XVII, a introjetar o Estado não só nas nossas vidas, mas nas formas pelas quais nós nos relacionamos do ponto de vista subjetivo, tá? Então esse seria um importante indicativo, né, dessa nomenclatura, tá? E a partir do século XVIII, tá, nós vamos assistir o nascimento da biopolítica, né? O nascimento da biopolítica a partir de dois traços específicos, tá? Que seriam, primeiro desses traços, a economia política, e o segundo traço, a formação dos dispositivos de segurança, né? Então esse seria um panorama geral. Bom, se vocês pudessem perguntar para mim, Rodrigo, beleza, entendemos essa contextualização, entendemos tudo que você quer dizer, mas dentro do projeto Foucaultiano, né? Dentro do projeto Foucaultiano, como que se articulam essas três experiências? O que essas três experiências têm em comum? Tá? O que essas três experiências têm em comum? E aí, um ponto em comum entre essas três experiências está ligado a uma palavra que nós estamos acostumados a vivenciar, que é a crise. Todas essas três formas de governo lidam com o processo de gerenciamento da crise. Isso é muito importante, certo? Então, assim, poder pastoral, razão de Estado e biopolítica, tá? Elas se ocupam exatamente com esse procedimento de gerenciamento da crise. E elas entendem as três formas, elas entendem as três formas como espaços permanentes, né? Então, é muito interessante entender esse movimento. Quer dizer, e por isso que o Michel Foucault trabalha, né, com essa perspectiva, né? Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, mais do que resolver os problemas, o que essas técnicas de governo possuem em comum é que elas sabem que a crise sempre existirá. Primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas ou os sujeitos sempre serão um problema. Nunca haverá uma solução final, né? Digamos assim, uma resolução para tudo, porque sempre haverá problemas ligados a modos de gestão. Então, o que elas fazem? Elas tentam trabalhar com esse processo, com esse gerenciamento. Eu acho isso muito importante dentro do pensamento Foucaultiano, né? Nós não estamos aqui, portanto, falando, tá, de uma resolução, tá, de uma utopia, né? Mas nós estamos falando de três máquinas que articulam um processo de gerenciamento permanente das crises em diferentes momentos históricos. Tá? Então, acho que isso é um ponto bem, bem importante aqui que eu queria destacar. Tá certo?